Planeta algum é mais bonito do que Saturno. Saturno é o planeta mais fotogênico em todo o sistema solar. Algumas das fotos são de cair o queixo. Mas as imagens contam apenas parte da história. A beleza é apenas superficial, pois na verdade há toda uma agitação em seu interior. Sobrevoe o planeta com suas tempestades, que chegam de 6 lados e você terá muita ação. Não consigo deixar de imaginar como seria ter uma partícula do anel em minhas mãos. Ainda mais mistério rodeia as impressionantes fontes de Encelados, onde os segredos da vida podem vir a surgir dos geysers salgados das luas. Esta é a luazinha que tem tudo. As amostras estão sendo lançadas no espaço e é uma grande placa ali, amostras grátis. Pegue uma. Passe então pela grande lua alaranjada de Titã e solte-se sob seu véu esfumaçado. Seria uma das 7 maravilhas do sistema solar. Navegue pelos céus de Titã para um tour mágico e misterioso. O balão nos permite possibilidades extraordinárias de exploração de Titã. Passe sobre lagos de propano, dunas de areia inflamáveis e córregos de metano. Você poderia, na verdade, estar ao lado de um riacho de metano líquido. Às vezes me pergunto como seria isso. Mas aqui nada é o que parece ser. Se você colocasse a mão em um fluxo de lava em Titã, você não a queimaria, mas congelaria. Tudo isso e mais, a apenas 1,5 bilhão de quilômetros de casa. Pronto para decolar? Nunca houve momento melhor para dar um salto gigantesco para locais onde ser humano algum jamais esteve, seguir os passos de nossos robôs pioneiros e explorar os planetas do nosso sistema solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Saturno. Imagine embarcar em um voo para Saturno. O que você precisa saber antes da viagem? Quais os melhores pontos no anel? E quais as luas que você não pode deixar de ver? Pense nisso como seu guia pessoal para o esplendor do sistema de Saturno. Uma mancha de luz vagando a uma distância que é o dobro da de Júpiter e 4 vezes a distância do cinturão de asteroides. Embora esteja a 1,5 bilhão de quilômetros da Terra, Saturno sempre chamou nossa atenção. Saturno é o sistema planetário mais rico em termos fenomenológicos em nosso sistema solar. Devido a seus anéis, ao planeta, à magnetosfera e à enorme coleção de luas incrivelmente diversas. Ele tem tudo. Em seus anéis, encontramos exemplos de outros anéis em torno de Júpiter, de Urano e Netuno. Encontramos todos eles nos anéis de Saturno. Se você quiser fazer perguntas fundamentais sobre o sistema solar, de um modo geral, Saturno seria o lugar aonde ir. Lançamento da Cassini-Huygens. Em 1997, quando a sonda Cassini-Huygens partiu para um encontro com Saturno, ela estava carregada de itens essenciais para uma longa aventura no espaço profundo. Um gerador de energia, combustível extra, uma boa antena e uma sonda lunar. Imagino que quando ela tocar a superfície, vamos olhar para as imagens. A chefe da equipe de imagem, Caroline Porco, certificou-se de que a sonda levasse também uma câmera de primeira. Afinal, o destino era o mais glamouroso do sistema solar.
Saturno pode ser o segundo maior planeta do Sistema Solar, mas assim como Júpiter, seu vizinho e gigante gasoso, o que ele sugere é maior do que sua substância. Em primeiro lugar, Saturno é uma gigantesca bola de gás. Na verdade, é uma gigantesca bola de fluidos. E as partes externas são gases, atmosferas. Mas à medida em que você vai mais fundo, ele fica cada vez mais quente e mais pressurizado. Por isso, se você descer a uma profundidade suficiente, você começa a ver uma espécie de efeitos líquidos. Uma estranha e bizarra física que não entendemos completamente. Diâmetro 120.540 quilômetros. Saturno é como se fosse um cara grandalhão, mas se enquadraria na categoria de peso leve cósmico. Ele é grande o suficiente para engolir 765 planetas terras, mas sendo o planeta menos denso, ele flutuaria sobre água. Assim como Júpiter, este é um mundo onde não há onde ficar. Sem uma superfície sólida é difícil até mesmo medir qual a duração de um dia. Ano de Saturno, 29,42 anos terrestres. Embora o topo das nuvens circule a cada 11 horas. Mas é o que há acima e não abaixo que irá atrair multidões àquele planeta. Se você fosse fazer uma reserva para uma viagem de Saturno, o ponto alto seria ver os anéis dele a partir de X, onde quer que fosse o ponto X. A vista dos anéis a partir de uma das luas de Saturno seria espetacular. De perto, este disco brilha com trilhões de fragmentos de gelo. É difícil imaginar alguma coisa mais bonita do que o sistema de anéis. Eles são a primeira coisa que uma criança com um telescópio quer ver. Olhar esses anéis por um telescópio de fundo de quintal é algo incrível. Em um instante, quase todos podem desaparecer quando Saturno se inclina em direção ao Sol. Como turista espacial, o que o impressionaria seria ver o quanto eles são incrivelmente finos. Não são mais espessos do que 1 ou 2 andares de um edifício. Muito mais fino em relação à sua largura do que uma folha de papel, por exemplo. Interessado em ver por si mesmo? Aperte o cinto, viajante espacial. Esta é uma viagem e tanto. Como chegar? Depois de 7 anos e 1,5 bilhão de quilômetros no espaço, a sonda Cassini-Huygens enfrentou seu maior desafio em 30 de junho de 2004. Entrar em órbita. Mas primeiro ela teve de manobrar por um curso de obstáculos formado pelos anéis. Laboratório de propulsão a jato Pasadena. As esperanças e os sonhos de milhares de cientistas e engenheiros dependem dos próximos momentos. Já estivemos em Saturno 2 vezes com as Voyager 1 e 2, mas em vez de rápidas fotos, queríamos dar uma boa olhada no sistema daquele planeta. E a única maneira de fazer isso era diminuir a velocidade e permitir que a gravidade de Saturno nos levasse para a órbita. A velocidade da nave Cassini-Huygens é de 80.500 km por hora, aumentando à medida que a gravidade de Saturno nos atrai. A Cassini continua procurando um espaço entre os anéis exteriores F e G, e se tudo der certo, sem detritos orbitais. Havia sempre o risco de sermos atingidos por algo muito grande numa área muito sensível, como talvez um dos computadores ou até mesmo o tanque de combustível. E isso poderia muito cedo pôr fim à missão. Viramos a principal antena de alto ganho para que a nave visse o anel de partículas em sua direção, para que agisse como um escudo. Você está ouvindo a gravação real de partículas minúsculas atingindo a nave espacial enquanto ela atravessa os anéis. Vamos em frente, mudando Canberra para V2. Até aqui, tudo bem. Mas à medida em que o sinal de rádio da Cassini silencia por trás de Saturno, tudo depende de a espaçonave usar seu motor perfeitamente e diminuir a velocidade. Do controle da missão, todos estão ansiosos. Prossiga, Sol. Quando a Cassini surge orgulhosamente da sombra de Saturno,
Ela se volta novamente para atravessar a superfície do anel. Para qualquer habitante potencial do sistema de Saturno, seus olhos não estão enganando esta noite. Há uma 32ª lua enfeitando o céu. A nave espacial Cassini-Huygens. Com as 62 luas conhecidas de Saturno, a Cassini está em boa companhia, com oportunidades fantásticas de fotografar, deixando com inveja até o profissional mais tarimbado. Saturno é o planeta mais fotogênico de todo o sistema solar. Por isso, eu sou a pessoa mais sortuda desse mundo. As imagens que mais me entusiasmam são as de Saturno com os anéis, com o planeta em crescente, ou quando olhamos de cima para os anéis e há uma lua ao fundo. É uma composição artística. Estou aqui liderando uma equipe de cientistas e o nosso dever, nossa tarefa é obter imagens desse alvo fantástico. Eu tenho a sensação de estar de pé sobre a ponte da nave olhando pela janela. Uma sensação muito forte de estar lá, explorando o planeta pessoalmente. Este é o tamanho da emoção para mim. A vista da ponte da Cassini supera qualquer coisa já vista. Chegamos perto o suficiente. Parecia que todos os anéis se dissolviam em todos esses anéis individuais, como sulcos num disco fonográfico. Isso se as pessoas ainda se lembram de discos fonográficos. Foi simplesmente emocionante tentar descobrir o que estaria provocando toda aquela estrutura. O que pareciam ser anéis sem muitos traços distintivos, vistos pelo telescópio, agora apresentavam milhares de características. Fiquei surpresa com a clareza das imagens. Eu pensei, minha nossa, e pensei sobre isso durante anos. Eu planejei essas imagens durante uma década ou coisa assim, e seria de se esperar que eu tivesse antecipado que teríamos esse tipo de resolução, que veríamos algo assim, mas simplesmente me surpreendi. Pela primeira vez, detalhes vívidos dos anéis de Saturno são revelados, nos exortando, maravilhados, a uma investigação mais detalhada. Todo mundo está familiarizado com os anéis de Saturno. Mas o que você destacaria se fosse você que estivesse enviando as imagens? Locais a visitar. Cada itinerário tem uma atração principal. Em Saturno, você não pode deixar de ver os anéis. Londres, Inglaterra. Como líder da equipe de imagem da Cassini, Caroline Porco tinha um assento na primeira fila. Os anéis consistem de inúmeras partículas, e elas vão desde o tamanho de rochas grandes, do tamanho de pequenos edifícios e apartamentos, até as menores partículas de poeira. Toda uma gama de tamanhos entre elas. E estão todos em órbita a uma velocidade alucinante ao redor de Saturno, 30 a 60 mil quilômetros por hora. Mas isso é como o nosso tráfego em uma rodovia. Podemos estar a mais de 100 quilômetros por hora, mas em relação uns aos outros, seguimos muito lentamente. Se você conseguisse colocar uma nave espacial ali, conseguiria se movimentar na mesma velocidade. Aí a velocidade não seria tão perigosa. Você pode pensar nisso como a hora do rush numa sexta-feira à noite. Você está na rodovia e o anel B tem muito tráfego, muitas partículas. Ao passo que se você for para o anel A, ele está um pouco melhor. E o anel C é mais como se estar fora da cidade. E você não vai ver partículas com muita frequência. Possivelmente restos de uma lua que se deteriorou. As partículas do anel foram achatadas pela força gravitacional, formando um disco superfino de quase 300 mil quilômetros de extensão. De ponta a ponta, essa é praticamente a distância da Terra à Lua. Eu me imagino na órbita de Saturno, pairando sobre os anéis. É difícil não imaginar isso. Sim, ir até lá e tirar suas próprias fotos, criar seus próprios postais. Sabe, oi mãe, aqui estou eu nos anéis de Saturno. É genial.
Não consigo deixar de imaginar como seria ter uma partícula do anel em minhas mãos e ver como são. Será que seriam como uma bola de neve fofa se eu começasse a puxar? E como é o seu interior? Pensar em cada um dos anéis A, B, C, D como praias diferentes, e então você ia querer coletar amostras de cada um daqueles anéis. E os grãos de gelo nestas praias de Saturno são levados embora pela passagem do tráfego. Quando uma lua passa por ele, cria um rastro, assim como um barco a motor cria um rastro atrás dele. E gosto de imaginar o anel de partículas fazendo uma dança cósmica complexa ao redor do planeta. E é quase possível imaginar pequenos bailarinos com suas próprias órbitas e caminhos, às vezes colidindo e se encontrando, e às vezes não. Segredos mais profundos desse balé cósmico são revelados graças a um truque sazonal da luz. Uma vez a cada 15 anos terrestres, enquanto Saturno faz sua lenta viagem ao redor do Sol, o verão muda de hemisfério. Em 2009, a Cassini estava em uma posição perfeita para vermos o equinócio de Saturno. O Sol, no equinócio exato, estará brilhando na borda dos anéis. Mas um pouco antes e um pouco depois, o Sol vai estar baixo em relação aos anéis, assim como o Sol está baixo agora sobre Londres. Quaisquer protuberâncias verticais, para cima ou para baixo, abaixo dos anéis, projetariam sombras muito longas. E, na verdade, descobrimos que os anéis não são completamente planos. Há lugares em que suas partículas formam essas estruturas que se elevam a 2 ou 3 ou 5 quilômetros acima do plano deles. Pela primeira vez em 400 anos, sabemos que os anéis são tridimensionais. Caso você ainda não tenha ouvido, a maior história do sistema de Saturno vem da minúscula lua Enceladus, que vem se configurando como talvez o lugar com maior probabilidade no espaço para se buscar vida. Conhecendo os habitantes locais. Enceladus, branca e reluzente. Uma bola brilhante oculta no difuso anel de Saturno. Esta era uma lua de pouca importância até que a Cassini começou a investigá-la. Mas havia algo de errado aqui. Ela foi encontrada pela equipe do magnetômetro. Eles viram que alguma coisa no campo magnético de Saturno não estava correta, uma espécie de desvio para o lado. Foi como desvendar um enigma. E a equipe do magnetômetro disse: vamos chegar mais perto. E quando nos aproximamos, vimos uma estrela passar e percebemos a mudança no brilho. Alguma coisa estava acontecendo. Podíamos ver mesmo à distância que parecia ver esse material vindo do Polo Sul. E era algo tão dramático e tão incomum que achamos que poderia ser algo provocado pela câmera. Enceladus é bastante pequena, com apenas 500 quilômetros de extensão. Pequena demais para qualquer tipo de geologia dramática. Se você olhar para o Enceladus, vai ver que é como se estivesse coberta de neve. É muito brilhante, tão brilhante quanto neve que acabou de cair. Onde quer que você olhe, há fraturas. Há cadeias de montanhas e há abismos profundos. E quando finalmente olhamos para o Polo Sul, ficou claro que dali vinha toda a atividade. A equipe descobriu algo extraordinário. Fileiras e mais fileiras de geysers enormes, lançando água e cristais de gelo para o espaço, a partir da superfície de um branco como neve. Foi como uma gigantesca história de detetive. Juntamos pedaço por pedaço, reunindo as provas, até finalmente termos um quadro grande, a prova irrefutável que mostrava os geysers no Polo Sul de Enceladus. Há água e gelo sendo lançados de rachaduras gigantescas de uma região do tamanho do sul da Califórnia. Aparentemente um grande campo geotérmico, digamos assim. Da órbita, ela não se parece muito com a Califórnia, apenas fria como seria de se esperar de uma lua gelada tão longe do Sol. Este é o mistério de Enceladus. Ela é quente.
O Polo Sul é quente. Isso é tão maluco quanto dizer que o Polo Norte da Terra é mais quente do que o Equador. As melhores indicações até agora sugerem que a fonte de água está em um oceano ou mar subterrâneo, oculto sob a crosta de gelo no Polo Sul, aquecida pelo calor das marés. Isso tem sido um mistério, porque Enceladus é muito pequena e não deveria ter todo aquele calor. Acreditamos que aquela fonte de calor sob a superfície derreta a água, e que a água derretida, que pode estar misturada a um pouco de amônia e outras coisas para baixar seu ponto de fusão, abre seu caminho saindo do solo e lançando-se espaço afora. Aqui está um elemento surpresa na busca por vida. Esta pequena lua que imaginaríamos estar morta e sem brilho tem água gelada sendo lançada de seu polo sul. Tudo o que você precisa para a vida está lá. Há uma fonte de energia, há uma fonte de água, há fonte de matéria orgânica, fonte de nitrogênio, tudo está ali, todos os requisitos para a vida. Esta é a luazinha que tem tudo. As amostras estão sendo lançadas no espaço, há uma grande placa ali, amostras grátis, pegue uma. Simplesmente passamos por ali e agarramos uma pelo caminho. Eu acredito que seja o lugar do nosso planeta solar aonde ir neste momento para investigarmos questões de importância astrobiológicas. Ela ganha de Marte, de Europa e de Titã até mesmo por uma questão de acessibilidade. Ela é acessível. Se esses jatos são decorrentes de água em estado líquido, então estão lá para serem coletados e examinados. A equipe da Cassini tem levado a espaçonave a uma altura tão baixa quanto 25 quilômetros a caminho das plumas. Uma precisão de voo inacreditável para um robô controlado remotamente e nunca projetado para tal façanha, a 1,5 bilhão de quilômetros da Terra. Com a Cassini descobrimos que há metano na pluma, nitrogênio, amônia, moléculas orgânicas. É uma verdadeira sopa. Estamos vendo uma sopa de compostos orgânicos sendo lançados para o espaço onde está congelando. Você quase pode colocar tudo isso em um recipiente e vender aqui na Terra como sopa de nutrientes orgânicos. Na Terra, geysers e fontes termais contêm bactérias que remontam ao início da vida. Eles também podem ser extraordinários. Mas nada na Terra se iguala ao geyser gelado de Saturno. Seria uma beleza estar lá no Polo Sul de Enceladus, olhando para Saturno, vendo uma dessas erupções. Seria lindo. Não seria algo perigoso. Você veria essas fontes realmente enormes de partículas de gelo. Você nunca as veria parar porque algumas delas realmente se estendem por dezenas de milhares de quilômetros no espaço acima do Polo Sul e, de fato, na órbita de Saturno. É assim que o anel E de Saturno é formado. Cassini solucionou o mistério de como pelo menos um dos anéis de Saturno se formou. E isso pode ajudar a solucionar o maior mistério da vida além da Terra. Não consigo pensar em nada mais emocionante do que fazer esse tipo de descoberta, de que a vida ocorreu não apenas uma, mas 2 vezes em nosso sistema solar. E saber que poderia estar em Enceladus, que é um corpo que temos explorado, e termos participado desta descoberta. Não poderia haver nada melhor do que isso. Enceladus pode ser o lugar mais atraente para se visitar, mas não se esqueça de um concorrente de peso para o título da lua mais legal de todas: Titã. Locais para visitar: Titã. Maior do que Mercúrio ou Plutão, a lua Titã de Saturno é o único mundo, com exceção da Terra e de Vênus, a ter tanto uma superfície sólida quanto uma atmosfera espessa. Se Titã não estivesse em órbita em torno de outro planeta, não hesitaríamos em chamá-la de planeta. Sabíamos que ir a Titã seria emocionante. Era algo misterioso e oculto em uma atmosfera nebulosa. A Cassini confirmou que Titã está envolta em uma espessa fumaça alaranjada.
Experimentos de laboratório mostraram que isso poderia ser o resultado de 4 bilhões e meio de anos-luz solar reagindo com a espessa atmosfera de nitrogênio e metano. A câmera da Cassini só conseguiu ver parcialmente através da neblina. As manchas de luz e escuridão pareciam continentes e oceanos. As imagens que tínhamos de Titã antes de chegarmos lá nos diziam que ela seria escura, misteriosa e fria. Escura como o crepúsculo na Terra, mesmo ao meio-dia. E você poderia estar em uma extensão do tamanho do Mediterrâneo cheio de solvente de tinta. Durante mais de 7 anos, a sonda Huygens da Agência Espacial Europeia andou na garupa da nave espacial americana Cassini. Laboratório de Propulsão a Jato Pasadena, 24 de dezembro de 2004. No dia de Natal de 2004, ela seguiu sua própria trilha. O planeta Terra nunca tinha tentado pousar em um mundo tão distante. Com a sonda Huygens em aproximação final para Titã, as operações passam para o controle da missão europeia. A sonda se precipitou na atmosfera de Titã a 6 km por segundo. Quando ela desacelerou, a atmosfera teria sido de um violeta brilhante ao redor da sonda. Com paraquedas, a sonda desceu os primeiros 130 quilômetros, não vendo nada senão nevoeiro e neblina. Ao chegarmos mais perto da superfície, cerca de 30 quilômetros, começamos a distinguir seu aspecto através da neblina. Progressivamente surgiu uma paisagem de colinas brilhantes, cortadas por pequenos canais escuros, mostrando que em algum momento no passado houve chuva. 14 de janeiro de 2005. O sinal estava levando mais de 1 hora para chegar à Terra. Não havia dúvida, Huygens estava enviando imagens dos confins. Havia apenas 20 pessoas na área do escritório onde as imagens chegavam. Estava escuro na Alemanha. Era inverno. E realmente parecia que estávamos lá, olhando para esse mundo extraterreno logo na nossa porta. A sonda avançava, registrando estas imagens marcantes por todo o caminho. Todos nós vimos o nosso próprio quintal no Arizona ou na Riviera Francesa, de onde quer que você fosse. Era como se você visse algum aspecto de Titã que lhe parecesse familiar. E aquilo era tudo que nossas imagens da órbita não eram. Você podia ver um padrão de drenagem dendrítica que se parecia com o sistema fluvial, assim como um sistema fluvial pareceria na Terra. Aquilo foi inebriante, foi como Júlio Verne se tornando realidade. Rochas! Temos rochas! Sim, sim! Olha, Marte, olha! Sim, olha! Ganhamos o dia! A Huygens pousou em Titã e nos enviou estas poucas centenas de fotos. Até que as baterias parassem e ela congelasse. A sonda pousou com um baque, basicamente em um leito, uma área repleta de pedras arredondadas, o que mostrava que essas pedrinhas ou partículas de gelo tinham rolado em um córrego em algum momento no passado. A coisa toda era de dar arrepios. Não no sentido de temperatura, mas simplesmente pelo que estávamos vendo. Era algo realmente muito alienígena. Não é um lugar no qual você vai querer sair com seus sapatos e meias e shorts e camiseta. São 93 graus Celsius mais frio do que a temperatura do gelo seco. Com a temperatura de superfície tão baixa, em Titã nada é o que parece ser. Titã é um mundo com líquidos. A diferença é que o líquido não é água. O líquido é metano. Pense em gasolina. É um líquido, como gás branco. Você tem rios de metano fluindo sobre a superfície. Qualquer um que já tenha olhado para fora da janela de um avião voando sobre o deserto ou algo assim vai dizer: acho que eu entendo como seria a superfície de lá.
Pelo fato de ser muito frio, a água se comporta como rocha e o metano se comporta como água. É como se tudo tivesse mudado ao longo de uma escala de volatilidade. Como pode haver uma paisagem que se parece tanto com a da Terra em um mundo tão diferente? Nitrogênio. No laboratório de propulsão a jato da NASA, pesquisadores tentam determinar pingo por pingo de que forma pingos de chuva de metano podem esculpir uma paisagem construída a partir de água congelada tão dura quanto o granito. Portanto, é como chuva em Titã. E você pode ver que quando uma gota cai no gelo, ela penetra nele simplesmente, desaparecendo ali. É incrível a quantidade de metano que pode ser armazenado em gelo. O metano penetra o gelo como água no solo. E assim como na Terra, qualquer excesso irá cortar seu caminho em costa abaixo. Titã seria um lugar maravilhoso para se visitar. Estar ao lado de um riacho murmurante de metano líquido, correndo por seus pés, me faz perguntar às vezes como seria isso. Na verdade, enquanto tirávamos fotos de radar de outras partes de Titã, encontramos coisas lindas, ainda mais incríveis. Nas áreas polares do norte, há lagos inteiros ou até mesmo mares. E a impressão que se tem é que você poderia pegar um barco e fazer esqui aquático ou algo assim, subindo e descendo por todos aqueles canais. Titã é o único outro lugar no sistema solar onde sabemos que existe líquido na superfície. Há enormes reservatórios de gás natural liquefeito e, a propósito, um pouco de etano, um hidrocarboneto um pouco mais complexo. E há propano também. E todo mundo sabe o que é o propano. Você usa em seu quintal para o churrasco. O radar da Cassini identificou lagos tão grandes quanto mares interiores, maiores até mesmo que o lago superior. Imagine estar no litoral do que para você parece ser um oceano de hidrocarbonetos líquidos. Isso deve ser muito especial. E se você acha que os lagos são estranhos, veja os vulcões. Acreditamos que o material expelido pelos vulcões de Titã seja uma mistura de amônia e água, que permite que a água derreta a uma temperatura muito baixa. Esta é a lava em Titã. Uma mistura mal cheirosa de água e amônia derretida a menos 100 graus Celsius. Você pode construir qualquer coisa em Titã, desde pequenos cones até grandes montanhas com esta coisa. Se você estivesse visitando Titã e colocasse a mão em um fluxo de lava, você não a queimaria, mas congelaria. Em um contraste marcante com os criovulcões e as terras úmidas com lagos, nos polos margeando o equador de Titã, há vastos desertos cobertos de dunas. Acho que seria uma das 7 maravilhas do Sistema Solar. Você veria um mar interminável de dunas enormes, exatamente do mesmo tamanho e escala que as dunas que vemos na Terra. Em algumas áreas, você não verá nada, senão dunas e mais dunas por centenas e centenas de quilômetros. Deserto Simpson, Austrália Central. Para compreender o que o radar da Cassini nos mostra, Ralph Lawrence vai até o Outback australiano, não tão longe quanto Titã, mas ainda assim bastante distante. Uma das coisas interessantes aqui na Austrália é que há dunas lineares, o mesmo tipo de dunas que vemos em Titã. Você pode cavar uma duna e ver como os leitos de partículas de areia se acomodam, como se formam a partir de regimes de vento distintos. A comparação do padrão de dunas em ambos os mundos pode revelar o padrão dos ventos em Titã. Uma pista para decodificar o complexo sistema climático criogênico da Lua. Assim como uma chuva de pó de café instantâneo congelado, eles são levados pelo vento em pilhas enormes que cobrem 20% da superfície. E assim como um bom café, estas dunas de Titã têm uma cor escura e forte.
As dunas representam um enorme estoque de materiais orgânicos, centenas de vezes maior do que todo o carvão que temos no planeta Terra, por exemplo. Provavelmente você não vai levar este carvão alienígena para casa, mas os hidrocarbonetos líquidos na orla costeira de Titã poderiam ser muito úteis para a viagem de volta. Há mais energia do tipo de combustível fóssil do que nossas reservas conhecidas na Terra. Talvez por um fator de 10 ou até mesmo centenas. Isso é uma grande quantidade de gás para qualquer um. Mas uma coisa ainda mais valiosa pode ser encontrada no depósito de moléculas orgânicas. A resposta para a questão da vida, do universo e de tudo o mais. Como você passa de materiais tão simples como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio para algo que o leva a perguntar de onde isso veio? Isso é um grande avanço. E em Titã há uma possibilidade muito boa de que alguns daqueles estágios intermediários, realmente difíceis de serem compreendidos, tenham de fato ocorrido. Eles não chegaram a ser completados, pelo menos acreditamos que não. Embora algumas pessoas acreditem que se fôssemos até os lagos de Titã, encontraríamos bactérias que descobriram como metabolizar o metano líquido. Esse não é um líquido que nós e que as formas de vida na Terra gostemos. Mas talvez uma forma de vida em Titã que cresceu com metano líquido se sentisse confortável ali e olharia em choque para o fato de haver organismos que vivem na água e diria: "Oh meu Deus, as coisas na Terra vivem na água. Coitado dos pobres terráqueos. Nós vivemos em metano líquido, muito mais agradável." Titã é o teste final para a vida em nosso sistema solar. Se existir vida em condições tão alienígenas, então podemos encontrá-la em qualquer lugar. A missão Huygens não será nossa única viagem para Titã. E nem a Cassini nossa última visita a Saturno. Estes são apenas os primeiros e ousados passos de uma jornada que está apenas começando. Próximos passos. Deserto de Mojave, Califórnia. Mesmo antes de terminada a missão, a Cassini nos deixou com o desejo de voltar para lá. O explorador planetário Jonathan Lulaine e o pioneiro aeronáutico Julian Knott acreditam saber a maneira perfeita de fazer isso. Um balão de ar quente robótico. Estamos sobrevoando uma área muito parecida com o local de pouso da Huygens. E eu adoraria ver aquelas ravinas em Titã. Vales profundos, onde o metano está fluindo e esculpindo as montanhas. Muito parecido com o que estamos vendo agora. O sonho é voltar a Titã e soltar um balão robótico na atmosfera. Um gerador de rádio e isótopos irá fornecer a energia elétrica e o calor residual para dar sustentação ao balão na atmosfera fria. Titã tem uma atmosfera densa e fria. A gravidade é baixa, os ventos são suaves e, portanto, balonar é muito fácil. As condições em Titã são 1000 vezes melhores do que em qualquer outro lugar do Sistema Solar para voar em balões. É a melhor destinação para se voar de balões. Acho que esse voo mostra muito bem porque um balão é uma maneira maravilhosa de explorar Titã. Se você estiver em uma área interessante, é muito fácil vir para baixo e talvez até mesmo pousar na superfície e baixar instrumentos. Com um balão de ar quente robótico, seria possível cobrir toda a circunferência de Titã em um espaço de talvez 6 meses. E não devemos pensar em Titã como um lugar apenas para robôs. Com uma atmosfera de proteção espessa e abundância de água congelada, Titã poderia ser uma destinação muito mais favorável para os terráqueos do que Marte. Quando os seres humanos finalmente saírem para o Sistema Solar, e eu acredito que eles o farão, Titã será vista como um lugar um pouco distante, mas muito atraente onde se divertir. E lá você não precisa de um traje pressurizado, você não tem de se sentir como os astronautas, que o descrevem como tentar trabalhar como uma bola de praia entre os braços. Respirando por meio de um scuba mais potente e equipados com algo entre uma roupa de super esqui e um macacão hazmat,
os futuros titanautas poderiam fazer suas explorações sem problemas. Tudo que você precisa é daquela proteção térmica e de oxigênio, para você se divertir na superfície e dar um passeio de balão. Será um lugar onde as pessoas vão querer ir para ver um mundo verdadeiramente exótico e estranho. Nem mesmo um pequeno rasgo em seu traje seria uma ameaça à vida. Uma vez eu fiz um cálculo para saber se as pequenas quantidades de monóxido de carbono matariam você antes que o cianeto de hidrogênio. E, na verdade, verifica-se que ambos são suficientes para lhe dar apenas uma dor de cabeça. Mas o local provavelmente teria o cheiro de uma refinaria de petróleo. Falando em refinarias, o reabastecimento para a viagem de volta poderia ser tão simples quanto ir até o lago mais próximo e encher o seu foguete com metano, hoje em desenvolvimento de testes na Terra. E se você foi até Titã, por que também não dar uma esticada até Encelados? A verdadeira questão não é se Encelados têm elementos orgânicos. Nós sabemos a resposta para isso. Ou se Encelados têm água. Sabemos a resposta. A questão é, será que aqueles elementos orgânicos têm origem biológica? Portanto, em Encelados estamos muitos passos à frente de onde estamos em termos de Marte ou Europa. Já sabemos que há elementos orgânicos, já sabemos onde estão, já sabemos como obtê-los. É hora de trazê-los de volta à Terra, examiná-los e fazer outro tipo de questionamento. Será que são biológicos? Isso pode demorar um longo período de tempo para acontecer, mas eu realmente acho que é algo que temos de fazer. Temos que dar o primeiro passo. E para mim, saber se a vida teve início em outros lugares do sistema solar é a razão pela qual fazemos isso. Porque queremos finalmente, e em última análise, compreender por que a Terra se tornou com tanto sucesso um abrigo de vida. Pensando agora na missão ampliada, a equipe da Cassini se reuniu recentemente em Londres para fazer um balanço de onde estiveram e planejar o caminho a seguir. Foi a 58ª vez que eles se reuniram e escolheram apropriadamente o Observatório Real de Greenwich para comemorar. Observatório Real de Greenwich. O meridiano de referência aqui é a longitude, a marca no chão a partir da qual todas as grandes viagens são avaliadas. Chegamos a algo tão além do alcance do ser humano que chega a ser inimaginável e trouxemos isso para cá, para o nosso planeta. Esta é a visão do nosso notável planeta natal, que os primeiros seres humanos aqui podem esperar ver. Um distante ponto azul perdido na beleza dos anéis de Saturno na contraluz. É uma imagem real. Outra imagem perfeita da Cassini insistindo para que mergulhemos nos céus. Os seres humanos saíram de praias, de mares e oceanos e imaginaram grandes aventuras. Agora imagine estar na margem de um mar alienígena. E sabemos que essas margens estão lá. Só temos de ir até lá e vivenciar isso. E é isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de pousar um balão, sair, pegar um desses seixos arredondados e jogá-lo na Huygens. Talvez tenhamos de falar em um parque planetário que devemos preservar para as gerações futuras. Será que queremos explorar Titã devido a seu metano? Talvez a gente vá perturbar outros lugares, mas Saturno é um lugar encantador e talvez devêssemos deixá-lo em paz. Com tantas luas interessantes em sua trajetória de voo, a NASA está fazendo planos para o que fazer quando a missão Cassini chegar ao fim, por volta de 2017. Queremos ter certeza de que a nave espacial não irá atingir um destes corpos e, portanto, vamos colocá-la na atmosfera de Saturno. Lançá-la contra Saturno e fazê-la queimar em um momento de glória, depois de 20 anos riquíssimos de exploração no espaço. Todas as moléculas que compõem atualmente a sonda Cassini ainda estariam em Saturno. Na verdade, ficariam ali para sempre. Um funeral inflamado e apropriado para um dos maiores viajantes interplanetários de todos os tempos. Independente de ser uma bola de gás e flutuar na água, Saturno é um destino bastante sólido tanto para a ciência quanto para se ver coisas espetaculares.
apenas começamos a perceber as riquezas que ele oferece, e apenas porque enviamos uma nave espacial para lá. É sempre a mesma história em todo o sistema solar. Você nunca irá saber o que está perdendo se nunca se aventurar. Versão Marshmallow São Paulo.